Deixa eu deixar gravando aqui nosso encontro. Perfeito. Prontinho. Boa. Então, vou colocar ao vivo aqui. Ainda bem que tem você para fazer toda essa coordenação É. aí. Então, você Eu sabe te que... convido para a live, tu que faz toda a organização, né? Você sabe que isso tem acontecido muito? Uma coisa que tem sido muito constante Ó, entrando ao vivo aqui. Algo que tem sido muito constante nesse momento tem Uhum. sido todas essas tecnologias, toda essa perspectiva de trabalho remoto, de trabalhar com times distribuídos, da gente estar junto, aprendendo a trabalhar com redes e comunidades que são transdisciplinares, que estão espalhadas em lugares diferentes. A gente já vinha fazendo isso há muito tempo, porque eu sou brasileiro, eu sou de Belém do Pará, morei em São Paulo, morei em Porto Alegre, e nesse processo, quando eu comecei a estar transitando muito mais pelo país, eu já tinha que trabalhar com pessoas que estavam espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, né? Agora, daqui de Amsterdã, os projetos já tinham se tornado internacionais por, por uma decisão desse processo de mudança, né? Que era de não estar olhando, não estar me dedicando somente à lente do estudo do tempo dentro do Zeitgeist brasileiro, mas entender como que esse cenário que está acontecendo no Brasil é diferente do que a gente está acompanhando em diferentes culturas locais do mundo, sistemas políticos, sociais, culturais diferentes. E, e esse momento, assim, tiveram muitos aprendizados que já estavam presentes, mas que estavam sendo sufocados, que eram necessários da sociedade, mas que estavam sendo sufocados porque simplesmente a sociedade sempre fazia tudo da mesma forma, e aí explodiu essa necessidade da gente usar tudo isso, né? Então, não sou a pessoa que está falando sobre tecnologia nas redes, ou que está produzindo, publicando conteúdo em vídeo o tempo todo, mas são ferramentas que eu usava e uso dentro dos projetos corporativos o tempo todo. Então, assim, a quantidade de amigo empreendedor, a quantidade de parceiro de trabalho, de pessoas que estão dentro da comunidade da Toros, que passaram a buscar, nossa, como é que você faz isso? Como é que você usa o Zoom integrado com o Facebook, com o YouTube? Eu fiz uma live essa semana que passou com a Sheili, junto com a Nova Escola, que foi apoiada pelo Facebook, mas não teve nenhum engajamento patrocinado, foi todo o projeto como um todo foi a partir das pessoas sabendo que ia acontecer, e que a gente decidiu ensinar essas ferramentas básicas dentro da perspectiva muito introdutória, enfim, que a gente estava compartilhando em conjunto, que a gente estava vivenciando em conjunto a partir das comunidades, para professores. E a gente fez essa live para 50 mil pessoas, somando Facebook e YouTube. E assim, né, é um público que eu sei que a gente não fala na Taurus, ou não é esse público pesquisador, especialista, lideranças de empresas. Não, era professor de escola pública, de todas as escolas públicas dos interiores, enfim. Então, de todas as cidades, de todas as cidades para além das capitais, além do Sudeste, além do público que a gente comumente fala por ter mais entrada e acesso a esses mercados. Para quem está assistindo pelo Instagram, vale saber, eu estou ao vivo na página da Taurus com a Gica, da Amazubio. A Gica é especialista em biomimética e traz muitos aprendizados para mim, vem me ensinando muito a como a gente soma essa lente do estudo do tempo e dos estudos do tempo com o que a natureza tem a nos ensinar em toda essa linha do tempo, essa trajetória imensa de história até aqui, né? O quanto a gente tem que olhar não só para frente, para o que vem no futuro, mas aprender com todo esse benchmark dessa história enorme. E eu vou... E aí a gente decidiu fazer uma live, um papo pelo Instagram, e o Instagram decidiu que tinha muita live acontecendo ao mesmo tempo e Decidiu que não não ia deixar a gente permitia fazer a a live. ligação conjunta. Então, o que a gente fez? A gente está ao vivo na página da Taurus, no Facebook, Taurus Time Lab,
e tô hoje que eu, e a gente está num Zoom, só que a ideia é que a gente não converse só a gente. Se você quiser participar da conversa, eu vou colar o link na própria live. Tô colando agora o link na própria live, tanto aqui no Facebook quanto no Instagram, para quem quiser entrar com a gente, conversar com a gente, porque, enfim, a ideia não é que ninguém seja audiência de ninguém, né? E sim que a gente troque enquanto comunidade sobre o que tem acontecido nesse Perfeito, momento. Gus. A ideia é justamente essa, é a Então, estou oportunidade da colando aqui troca. e vou Então, colar também aqui no nosso Instagram. E aí, perfeito. como a gente agora está por aqui, Gica, volta a comentar, a te apresentar e fazer a tua intro, que você fez maravilhosamente bem no Instagram e eu só conseguia te Obrigada, ouvir. Gus. Pena que a gente não conseguiu fazer pelo Insta, mas a gente vai por aqui, tenho certeza que vai ser super bacana também. E, bom, eu convidei o Gus para que a gente fizesse essa live, primeiramente porque o Gus é uma das pessoas que eu mais admiro como profissional, como pessoa, não canso de falar isso, é uma das pessoas que eu mais aprendo. E eu achei que nesse cenário, onde a gente está compartilhando mais ainda, né, sobre conhecimento de uma forma muito mais aberta, que seria uma baita oportunidade. Olha ali, Olha você. é uma baita oportunidade para que mais pessoas possam conhecer também o trabalho do Gus e mais do que isso, que a gente possa entender o tempo de uma maneira mais inteligente, né, Gus? Porque eu acho que hoje, ainda mais dentro do cenário que a gente está vivendo, com tantas incertezas, com tanta dificuldade da gente poder aceitar mesmo, né, o que a gente está passando em termos de temporalidade, porque afinal de contas a gente não sabe até quando a gente vai ter que viver um isolamento, até quando vai durar esse vírus, essa pandemia, até quando a gente vai estar tendo que ter mais restrição na forma que a gente compartilha a nossa forma de viver, a nossa forma de trabalhar. Então, eu acho que a gente está gerando também aí uma grande questão de ansiedade, Sim. né? De a gente não tá, a gente está querendo voltar para o passado ou se culpando de coisas do passado, e a gente está com dificuldade de entender como vai ser o futuro. E aí, dentro desse cenário, quem melhor do que tu, né, Gus? Um hacker do tempo, com tanta experiência. O Gus trabalha para grandes empresas e dá cursos. Depois o Gus vai contar pra gente mais sobre tudo isso. E aí eu pensei em ti, Gus, assim, pensei em mim e em todo mundo que vai ter a oportunidade de te escutar falar, para que tu possa trazer essa relação do tempo tanto para as empresas, porque muita coisa vai ter que mudar também, né, das empresas, em como que elas hoje trabalham, como que elas entendem o tempo, e nós, como sociedade. E aí fica realmente a minha pergunta para ti, né, o meu convite para essa live, que é a gente entender qual é o tempo que o tempo tem. E a gente adora conversar, eu e tu, né, Gus? A gente gosta, inclusive, de mais profundo mesmo, numa questão até às vezes mais filosófica, mas aqui a gente promete que a conversa vai andar bem aí, em termos práticos e também de trazer reflexões para que vocês possam entender o tempo de uma maneira muito mais, não só sensorial, mas também mais prática, né? Como uma ferramenta, como algo que pode auxiliar a gente nesse momento de transição. Então, Gus, queria começar conversando contigo, se tu puderes trazer para a gente a tua definição do tempo, como que tu entende o tempo. E aí a gente começa a nossa conversa. E também convidar as pessoas que estão assistindo aqui ao vivo pela Amazon para entrar no link que está ali na bio do Instagram para acessar o Zoom, tá, gente? Para que a gente possa conversar pelo Zoom. Apareçam, venham, entrem com a gente, tá? Vou comentar aqui com o pessoal isso também. A gente... Essa pergunta é muito boa, porque
o nosso entendimento sobre tempo, como a gente define tempo, varia muito. Eu sempre começo todas as edições do Temporal, que é o nosso projeto educacional focado em como as pessoas em diferentes culturas, indivíduos e coletivos, mergulham nessa perspectiva do tempo. A primeira pergunta é sempre como que a gente entende o tempo. Ou seja, qual é a tua definição? Quais são as palavras que você usa para falar de tempo? Existe alguma palavra, um conceito, uma definição, uma frase que vem na tua cabeça quando você pensa o que é o tempo? O que que você entende por tempo? E, curiosamente, logo depois dessa... Aí as pessoas trazem suas definições e logo depois eu pergunto o que as pessoas consomem sobre tempo. E, geralmente, a nossa lente, o nosso entendimento sobre o tempo, ela é muito moldada a partir do que a gente consome na literatura, na ficção científica, nos filmes, nos eventos, dos profissionais que a gente acompanha. E a partir disso, a gente passa a notar que essa nossa lente sobre o tempo, essa perspectiva sobre o tempo, ela é também ela é uma perspectiva que a gente alimenta a partir dessas referências, desse arcabouço cultural que a gente tem, só que ela não necessariamente é a única, né, ou a realidade concreta. Então, quando a gente fala de tempo, surgem muitas definições como, o tempo é uma dimensão. A gente sabe que existem as 3 dimensões do espaço, e Einstein definiu o tempo como a 4ª dimensão, né? Temos as 3 do espaço e a 4ª dimensão, que é o tempo. A gente escuta também que o tempo, bom, o passar dos dias, é a contagem dos dias ao nosso redor. O tempo é essa perspectiva da gente entender que existiu ontem, vai haver um amanhã e a gente está vivendo esse hoje. E quando a gente começa a entrar nessas perspectivas mais filosóficas do que é o tempo, também surgem perspectivas como o tempo ele é igual para todo mundo. Ele é esse elemento absoluto, né? O que, na verdade, é uma perspectiva cultural, é um entendimento que a gente tem de que o tempo é igual para todo mundo. A dica, por exemplo, está no Brasil, eu estou agora na Holanda e a gente está conversando por Zoom e são agora 4h30 no Brasil e são 21h30 aqui na Holanda. A gente está em tempos diferentes, porque a gente está em fusos diferentes, mas a gente está conversando, tendo uma conversa síncrona, porque está acontecendo ao mesmo tempo na nossa perspectiva do que, né, no que a gente está percebendo aqui dentro dessa realidade, mas a gente sabe que, na verdade, na hora que eu comento aqui, a gente está ao mesmo tempo, Gica, demora um pouquinho para a tecnologia entregar essa mensagem para a Gica, e ela me escuta achando que escutou exatamente na hora que eu falei, só que eu falei um pouquinho antes aqui. Tanto que todo mundo está habituado a ter aquele momento que você entra ao vivo numa câmera ou tenta assistir ao mesmo tempo que você está falando e aí dá aquela microfonia, porque na verdade não é ao mesmo tempo. Mas para nossa percepção, culturalmente né? E dentro dessa lente eu gosto muito de uma definição do tempo que ela é muito filosófica. Desde a Grécia Antiga, Aristóteles definiu o tempo como medida da mudança. Ou seja, o tempo ele é esse elemento que nos indica que algo está se movendo, que algo está se transformando, que algo está mudando ao redor. Ou seja, se a gente não percebe mudança, movimento, transformação no mundo ao redor, parece que o tempo não está passando. E a gente está vivendo muito esse momento agora, né? Porque a gente sente que eu vivi um ano cheio de emoções em 2019 e parece assim que eu já vivi 5 anos desde que março começou e abril agora já foram mais 3 meses só nesses 5 dias, nesses 7 dias do início do mês. E a gente, por que a gente diz isso? Porque muita coisa está mudando a cada dia. Então a gente tem essa percepção de que tem mais tempo passando, né? Que o tempo está passando mais rápido, aliás. E dentro dessa perspectiva de parecer que o tempo está passando mais rápido, na verdade o que a gente está dizendo é que a gente está mensurando mais mudanças naquela mesma quantidade de tempo, né?
E eu gosto muito dessa definição, que diz que o tempo é medida da mudança, porque nos coloca o passo de que a mudança ela vai acontecer, porque o tempo envolve lidar com esses ciclos de transformação. E o que a gente tem que aprender não é a dominar, a controlar o cenário do que mudou, e entender esse cenário como estabelecido, porque ele vai mudar de novo. Então, o que a gente tem que aprender é como a gente navega pela mudança. Porque mesmo esse cenário de mudança que a gente está vivendo aqui agora, ele é só um ciclo de mudança. Um entre muitos outros que a gente vai viver, e talvez outros, inclusive, maiores depois desse. Se não por um contexto de uma pandemia viral, mas por outros contextos sociais, políticos, econômicos, ambientais, que a gente já vem anunciando há muito tempo, mas que a gente ainda entendia como um futuro que a gente deixava para depois. A gente transferia essa responsabilidade para o nosso eu futuro, né? Porque fica mais fácil, né, Gus? A gente tirar a nossa responsabilidade do agora e colocar para depois. E a gente fez muito isso em relação a muitas questões, inclusive ambientais, sociais, e a gente está sendo cobrado de alguma forma nesse momento, mais do que nunca, tanto na questão que aí a gente não necessariamente vai aprofundar, né? Mas a gente tem toda uma questão do que a gente está passando, vendo as pessoas hoje numa questão social, passando por muitas dificuldades por causa dessa crise, né? Questões ambientais, o planeta de repente pedindo socorro, pedindo para respirar, a questão de acesso à saúde, então tudo, só que isso tudo a gente foi empurrando, né? A gente foi deixando para depois. E aí eu acho que a nossa relação com o tempo, ela se dá muito pelo passado e pelo futuro. E a gente esquece muito do presente, né? A gente tem muita dificuldade de aceitar o agora. E essa é uma grande dificuldade que a gente vê em momentos como esse, que é como é que a minha empresa hoje aceita o agora, essa realidade que é agora. Como é que eu não projeto um futuro que é só uma ilusão, né? E como é que eu não sofro pelo passado que não é mais, porque não vai mais voltar a ser como era antes. E aí, nós como sociedade estamos passando por essas crises também, né? Gica, eu inclusive vou participar de um evento amanhã. Eu vou assistir, aliás, ele começa quinta-feira. Um summit global que está acontecendo de 9 a 11. Se quem quiser pergunta nos comentários ou manda chat ou manda DM que eu mando o link. Um summit comentando justamente sobre a necessidade da gente desenvolver uma alfabetização relacionada à temporalidade, consciência temporal, futuro, foresight. E dentro desse summit, um dos tópicos que eu achei muito interessante e que me chamou muita atenção é como a gente está vivendo a gente entra num período em que a gente passa a viver essa era do pós-normal. Não tem uma volta ao normal, né? Vou mandar um oi para o Jean, que está em Portugal e entrou por aqui na nossa live. Eu tô com a Gi Ai, que legal. no Zoom e pelo Facebook. E aí a gente... Hoje a gente vai conversar com ele também. Sim, eu vi. Na outra semana, só, depois, 2 semanas. Estamos todos conectados e Estamos. eu achei muito interessante essa perspectiva da gente compreender que a gente está vivendo um tempo que representa essa pós-normalidade, né? A gente não vai ter um retorno à normalidade. A gente, inclusive, vai viver uma nostalgia do que era esse futuro que a gente estava planejando e que não vai mais acontecer. É quase uma transição da adolescência para a vida adulta, em que a gente entende algumas responsabilidades e, a partir disso, a gente passa a entender, olha, eu tinha esse plano, mas esse plano não faz sentido para o que eu almejo daqui a 10, 5, 2 anos na vida. Então, abandona essa ideia ou acha um balanço entre elas. E a gente vai viver essa nostalgia de um tempo nunca vivido, né? Tem alguns autores que chamam, inclusive, de uma nostalgia de um futuro que foi roubado, de certa forma, né? Só que, na verdade, quem roubou esse futuro fomos nós mesmos, porque a gente está vivendo um cenário que é sintoma dos nossos próprios atos e inconsequências no passado, né? Então,
passa a ser algo que, sem dúvida, a gente deixa de ter uma troca que assim, não, foi algo que nos roubaram esse cenário, foi algo que foi um outro eu, né? Na verdade, não, é algo que a gente se responsabiliza e tem que trazer para a gente nesse momento. E eu acho que dentro desses aprendizados sobre tempo, o que melhor se aplica a essa perspectiva da natureza, que eu queria comentar com vocês, eu vou mostrar para cá e para cá ao mesmo tempo, que é o motivo, inclusive, da Taurus se chamar Taurus, né? É esse por favor. artefato que se chama Taurus, né? Que é este artefato aqui que mostra... ele é um artefato que chegou às minhas mãos a partir de um instituto que estuda geometria e geometria sagrada, um instituto que chama Vector Equilibrium. Ele é um instituto que fica no Brasil, inclusive, e que eles produzem esse artefato. E que, para mim, foi muito interessante a primeira vez que eu tive contato, porque ele me mostrou essa metáfora perfeita do quanto é como se a gente tivesse várias escolhas na mão, né? Essas várias argolas, e a gente fica pensando assim, mas tudo bem eu puxar só essa daqui, porque as outras vão cair. E aí eu vou ficar com o que eu quero na mão, e aí eu não preciso do resto. Só que a gente descobre que, na verdade, todas essas argolas elas estão conectadas, então não tem só uma argola na mão, né? E da mesma forma, com esse cenário do tempo, quando a gente entende esse tempo que antes a gente estava numa perspectiva achatada como algo tridimensional aqui nesse artefato, mas quadridimensional nessa perspectiva que a gente está conversando, a gente entende que a gente tem um cenário de múltiplos passados, que são as histórias dos nossos antepassados e ancestrais que nos trouxeram até aqui, que se conectam nesses potenciais múltiplos futuros, mas que esses múltiplos futuros, eles também, quando a gente compreende esses cenários, eles nos ajudam a ressignificar essas histórias já vividas até aqui e que elas, de novo, alimentam novos cenários de futuro. E assim, entre passados e futuros, a gente aprende a fluir, e o ponto de conexão entre todos eles é esse ponto central, né? Vocês conseguem ver que só tem um ponto em que todas elas se cruzam, que é o presente. E a partir dessa perspectiva circular, ou radial, ou toroidal, que a gente está falando por aqui, a gente entende que o tempo não é linear, ele não é algo que quem tem essa perspectiva adora dizer, né, que quem vive de passado é museu, a gente tem que falar só de futuro. Enquanto que não, né? O teu futuro, ele está sendo construído a partir de um vetor que você traçou do ponto de saída, que é o lugar que você veio. Se você não conhece o teu ponto de saída, você não tem como traçar esse vetor para onde você está querendo chegar. E se eu quero alcançar algo no futuro, eu preciso olhar pelo menos 2 vezes mais longe para trás para ter conhecimento suficiente desse passo que a gente vai dar, né? E o que eu acho muito bonito dessa compreensão tô olhando para cá e para cá, mas dá oi para o pessoal que entrou agora também. O que eu acho muito interessante é que, voltando para o 2D, se a gente imagina essa forma num 2D, esse 2D, se eu desenhar isso num papel, ele parece um 8 deitado. E a gente já vê esse símbolo há muito tempo, ele não é um símbolo do futuro, né? Ele é um símbolo ancestral, em que a gente vê muitas civilizações falando sobre essa abundância e infinito necessário, só que a gente entende o 8 deitado como aquele símbolo mítico da cobra mordendo o próprio rabo, desse entendimento de que parece que a gente está se repetindo na gente. Só que ele, de novo, ele só é uma abordagem 2D. Se a gente olha nessa forma, a gente entende que eu não estou dando voltas em mim mesmo, eu estou explorando cada possibilidade de todos os futuros passados e futuros que me conectam com a minha melhor versão aqui no presente. Então, a gente está explorando, e se a gente muda o ângulo, a gente já não sabe mais o que é passado ou futuro, né? Tá tudo junto, né? Tá tudo junto. E esse entendimento circular e radial do tempo mostra que a gente só compreende ou chama de passado ou de futuro a partir de uma perspectiva do movimento, né? Desse entendimento de o que está mudando no tempo. E agora que muita coisa está mudando, todo mundo passou a prestar mais atenção e, eu preciso me conectar com o que está mudando, eu preciso aprender a navegar as mudanças e eu preciso aprender a buscar esse referencial abundante, infinito, que a nossa história não a história humana somente, né, mas que a história humana ela é medida em eras.
em épocas, perdão, que a gente fala das grandes épocas da história humana, das civilizações, enfim. Só que a história da Terra ela é muito maior do que essas épocas. Quando a gente, inclusive, vê na geologia, ou enfim, Uhum. quando a gente percebe essa medida de eras, a gente fala, enfim, dessas grandes eras da Terra, elas são muito maiores do que as épocas que a gente vive no espírito do tempo, né? A nossa compreensão de tempo ela é muito limitada, né, Gus? E talvez isso também nos cause algum tipo de dificuldade de entender o que é essa sincronicidade do tempo, né? Que tem passado, tem futuro, mas só existe neste presente, ainda que exista tempos que a gente não consegue nem compreender, porque eles estão muito distantes dentro daquilo que a nossa linha do tempo consegue compreender, né? E eu acho que isso também nos distancia, às vezes, um pouco de compreender as mudanças que o nosso planeta e que a nossa sociedade vem passando, né? Porque a gente, de repente, se encontra num lugar de ignorância, e não que isso seja ruim, assim, não no sentido pejorativo, é no sentido que, tipo, a gente não foi educados para entender o tempo, né? Então, quando tu trazes essa reflexão palpável do que é um tempo contínuo, eu acho que a gente consegue, a partir disso, entender melhor que o tempo ele não é algo linear, né? Ele de fato não é. Ele é mais do que circular. Então, você usou, como é que é o nome que você falou? Ele é Radial radial. ou fractal ou toroidal, quando a gente olha pela forma, a gente não tem nem palavras, porque, como você A gente comentou, não, a gente não desenvolveu essa linguagem, né? Relacionada não. essa alfabetização em relação a tempo. Como que é, Gus, para vocês, Natórios, trabalhar com as empresas e levar essa reflexão do tempo? Porque eu acho que tem um lado nosso, como indivíduos, que a gente compreende. Dentro da nossa limitação, a gente compreende o tempo. Claro que nem você falou, é diferente para mim, é diferente para você, inclusive para você já é quase 10 da noite, para mim é quase 5 da tarde, então a gente está em tempos diferentes, independentemente da nossa compreensão. Mas como é para as empresas, assim, como que você sente isso? Eu acho que o grande aprendizado, o meu grande aprendizado, inclusive no momento em que eu decidi mergulhar em estudar tempo e me vi em frente a esse questionamento de não existir uma área, não existe uma área ou uma profissão ou uma frente que você diga assim, não, essa é a referência que eu poderia ir atrás para saber mais sobre como o tempo estava sendo aplicado em projetos para empresas. Eu, na Uhum. verdade, eu passei a mergulhar nesse questionamento a partir de uma outra perspectiva, que foi a partir dos meus trabalhos em pesquisa em comunicação, juntando design, comunicação e tecnologia. Eu me aproximei da comunidade onde a gente se conheceu, que é uma grande comunidade que estuda futurismo no Brasil. Uhum. E, ao mesmo tempo, eu passei a notar que essa comunidade de brasileiros, né, a gente se conectou a partir até de uma mentalidade mais ampla dentro do Friends of Tomorrow, mas essa comunidade se tornou muito maior e com muitos outros Uhum. projetos. Mas, ao crescer, virou uma comunidade que também passou a focar muito em tecnologia, futuro a partir da tecnologia. Uhum. E, de novo, eu passei a pensar, nossa, será que a gente não está observando o mundo por uma lente muito estreita? Porque a tecnologia é, de fato, um elemento muito importante, mas a gente, Uhum. no momento, a Gica fala muito sobre sistemas complexos dentro da natureza, né? Sobre Uhum. pensamento sistêmico. A gente não pode pensar só um elemento isolado dentro de um sistema. Então, será que pensar só a tecnologia e dar esse poder, esse aval de que a tecnologia vai gerar todas essas transformações não não é algo que a gente devia repensar? E nesse momento, alguns anos atrás, tem mais ou menos 5 anos que eu estou mergulhado aprofundando nesses estudos sobre tempo, eu compreendi que talvez essa perspectiva, essa perspectiva dos estudos de futuro, ela é uma lente importante de um entendimento
que eu comecei a buscar me aprofundar, que é, assim como é importante a gente ter essa compreensão do futuro, de cenários de futuro e como construí-los, como imaginá-los e construí-los, é importante a gente entender de onde a gente veio, para entender quais são as dores, os desafios, o que vai ser mais fácil, o que vai ser mais difícil, o que já foi feito. Porque a gente não pode entender que os mestres ancestrais, né, da nossa ancestralidade, eles não eram inimigos do futuro, eles também estavam desenhando o seu futuro naquela época, né? E eles viveram uma jornada que a gente ainda não viveu. E que tem aprendizados que a gente pode trazer para a nossa jornada que também é única nesse momento. Então, naquele meu momento de estudo, eu decidi que eu ia ampliar a minha lente de estudos, que estava focado em futuro, em estudos de futuro naquele período, e muito orientado à tecnologia, a compreender como as pessoas se relacionam com o tempo e como essa perspectiva é diferente em diferentes culturas. A minha mudança para cá aconteceu mais ou menos nesse período, foi um período que eu já estava buscando entender como essa linha do tempo e esse fuso do Brasil, que é o mesmo da América, mostra como a gente é muito influenciado pelos Estados Unidos culturalmente, e eu queria estar em contato com mais perspectivas culturais relacionadas a tempo. E aí a Gica falou uma coisa super importante, que foi como que a gente leva isso para empresas, ou como que a gente conversa. Existe que tipo de restrição acontece nesse momento? E você comentou, Gica, que quando a gente está aqui enquanto indivíduos, pessoas, a gente sente essa conexão. Só que quando a gente está dentro de uma organização, a gente está vestindo uma máscara social daquela convenção de que a empresa é uma pessoa também, ela é uma pessoa jurídica, abstrata, administrada por pessoas físicas, como nós. É muito impressionante que é um tipo de aprendizado que quando a gente traz e compartilha com pessoas dentro de empresas, não é inicialmente na instituição, na marca, no produto, que essa conexão aparece, mas sim em pessoas que entendem o quanto essa mudança, num nível individual, pode gerar uma transformação cultural na organização. Então, as culturas organizacionais também mudam, assim como o tempo fala de mudança, né? Como que a gente navega por mudanças? As empresas estão passando por esse mesmo cenário hoje. As empresas estão tendo que lidar com a mesma falta de vocabulário em relação ao que está acontecendo, com a mesma dificuldade, a necessidade de suporte emocional aos seus times e não só de suporte ferramental, a compreender esse momento por lentes que vão para além do entendimento. Tudo bem, como que eu migro do normal presencial para um pretenso normal por ferramentas online, fingindo que você não está de home office, você está buscando trabalhar de casa num período de uma pandemia global. Né? É um cenário que não pode ser desconsiderado e a gente fingir que a gente está apenas... Eu lembro muito de um meme que tinha uma placa numa vitrine que dizia assim: estou sem bateria, mas ainda funciona normal. E aí tirou uma foto dessa placa, porque a gente finge que está tudo normal, né? Tipo, estou esgotado, estou sem energia, mas finge que está tudo bem, assim. E dentro das empresas, o que eu percebo quando a gente começa a desenvolver projetos para entender essa relação com o tempo e como a gente pode desenvolver projetos que vão, a partir dessa lente, entrar na categoria, no território, na área de atuação dessas empresas, isso nasce inicialmente a partir de uma necessidade de suporte nessa transformação da cultura organizacional, de lidar com essa passagem do tempo, não por uma lente ansiosa desse futuro que precisa chegar a qualquer custo, até porque essa lente ela é uma cobrança do sistema que a gente está inserido, que a gente entende como realidade última, mas esse sistema ele também é uma convenção. Ele foi criado ao longo do tempo. E se a gente que estuda outras culturas, outros momentos da humanidade, a gente já viveu sem ele em momentos anteriores, eram outros tempos. A gente teve o momento desse sistema e modelo atual, e a gente vai viver outros sistemas e modelos que vão se configurar e se desenhar a partir de então. O grande desafio é quando esses sistemas eles são oprimidos, sufocados, ou seja, quando a gente tem ali o Victor Hugo era um filósofo que falava
nada é mais forte do que uma ideia cujo tempo chegou. E a gente vive um momento assim que a gente sabe, cara, essa ideia está aqui, a gente está vivendo uma possibilidade de a sociedade que estava na boca do gol há muito tempo, só que a gente continua ignorando esse tempo que chegou, sabe? E para quem ignora, o sofrimento é maior. Total. Eu acho, Gus, perfeita a tua fala, sensacional, assim, obrigada por compartilhar. Eu acho que tem muita lucidez e muita sensatez na forma que tu trazes a relação que as empresas precisam ter com o tempo, né? Eu entendo que hoje justamente existe uma cobrança muito grande para que as empresas elas estejam sempre a um passo à frente. No entanto, será que esse é o passo que elas têm que dar? Né? Será que esse é o tempo dessa empresa? Esse é o tempo das pessoas físicas que fazem parte dessa pessoa jurídica? Então, acho que às vezes a gente acaba atropelando o tempo de tudo, né? E aí, quando eu te escuto, dá uma calma, dá uma tranquilidade. Porque o que é o futuro se não um presente que a gente está tentando entender, né? Porque hoje a gente está integrados nesse presente. E aí o futuro ele se torna algo muito abstrato. E ele gera uma ansiedade, mas também às vezes parece que você nunca está pronto. Você nunca está pronto. Então as empresas parece que elas nunca estão prontas. E aí você acaba criando limitações que você não precisaria criar, né, para elas, assim. E eu acho que o teu estudo do tempo, a tua forma de hackear e de trazer o tempo, ele traz justamente uma tranquilidade no sentido de respeitar o momento da empresa e deixá-la mais alinhada a esse futuro. Não necessariamente no sentido de tornar esse futuro algo imposto, sabe? Ele não é uma coisa que precisa ser imposta, ele é uma coisa que precisa ser, é uma transição, ele vai ser vivido. Assim como nós, como sociedades, né? Às vezes a gente cria uma ansiedade para que, vamos resolver tudo. Mas como é que a gente vai resolver tudo se a gente ainda não integrou o conhecimento, se a gente ainda não aprendeu com o momento que a gente está vivendo? Como é que a gente vai passar para a próxima fase, né? Num jogo, não tem como. Você tá jogando lá o joguinho Mario Kart lá, vamos pegar um bem conhecido. Eu quero que ele passe para a próxima fase. Ele não vai passar. Se você não vencer a fase número 2, não vai passar para 5, né? Não vai Então, copiar a próxima, né? é um pouco isso, né? A gente cria. E aí, conectando também com a natureza, né, Gus? A gente fala muito de Gaia e de Cronos, né? Tem Kairos, que eu acho que é muito legal. Depois, se você puder trazer um pouco da definição, que eu fiquei encantada quando bom, sabe que eu sou uma grande admiradora tua, mas acho que vai ser legal também das pessoas escutarem, depois a gente vai disponibilizar o papo também em outras plataformas, mas assim, na natureza existe um respeito muito grande dos ciclos, né? E eu falei um pouco isso quando a gente estava na live no Instagram, que a gente infelizmente não conseguiu rodar, mas na natureza o tempo ele não é linear, né? Que nem a gente entende aqui para nós como pessoas, assim, dentro, né? E aí ela entende que tudo que acontece agora veio do passado e vai ter impacto no futuro. E ela faz isso de uma forma harmônica, né? Porque o girassol, quando eu planto a semente, ele não vai virar uma flor, um girassol amanhã. Ele vai crescer, ele vai se desenvolver, ele vai criar estrutura, vai criar florzinha, vai abrir o broto e vai virar uma flor. E essa flor depois vai ajudar a alimentar as outras. Um fruto, a mesma coisa, né? Vira flor, depois vira fruto, depois vira adubo para a terra novamente. Então existe um tempo, uma sincronicidade desse tempo. E ele é respeitado. E se entende dessa forma. Assim, na natureza, a girafa vai consumir o que ela tem localmente na África. Ela não vai vir para o Brasil para comer o que tem aqui, né, de recurso natural. Então, assim, eu acho que isso está alinhado com o tempo das coisas, né? E eu acho que a natureza ela nos traz também um grande aprendizado no que é a gente entender o tempo. No que, quando você comentou
dessa perspectiva da gente entender essa sincronia do momento, por exemplo, que a gente está plantando algo. Me lembrou uma conversa que eu tive em São Paulo com o dono de uma startup que desenvolve mudas que você pode ter a sua mini horta em casa com algo que é super prático, enfim. E aí a gente estava conversando, ele explicando a tecnologia, a plataforma e a lógica como eles construíram, que é assim, você cultiva para germinar na sua casa, para você ter grãos germinados na sua casa, e, enfim, e outras e algumas variações. E aí ele comentou que o grande desafio da plataforma que eles criaram foi que as pessoas, no momento que elas compram, elas esquecem que elas vão ter que precisar esperar crescer. E assim, eles chegaram num formato que nem é como o ciclo de alguns alimentos que vão demorar, enfim, safras, né, de um semestre ou meses. É algo relativamente curto, é um ciclo de, se eu não me engano, 13 dias. E dentro desse ciclo de 13 dias, as pessoas ficam assim, mas agora eu vou ter que esperar? E o que eu faço olhando isso aqui por 13 dias? E a gente vive uma lógica tão corrida, em um ciclo tão desgastante, né, que foi se comprimindo. E eu queria pegar esse ponto que a Gica falou para comentar essa mudança de norte que a gente teve, de referencial em relação ao tempo. Se a gente for falar dos nossos ancestrais, caçadores-coletores, que se reuniam ao redor das fogueiras para contar histórias, o referencial de passagem de tempo deles eram o que estava acontecendo ao redor, mas tudo estava mudando ao redor, porque eles eram nômades, então eles estavam se locomovendo o tempo todo. Não existia, agora a florzinha do lado de casa está diferente, né? Porque eles estavam sempre se locomovendo. E o referencial, essa bússola desse momento, esse artefato temporal, eram as estrelas. Eles se locomoviam e se guiavam, aprenderam a se guiar a partir dessa perspectiva. E a gente pode combinar aqui, né? A gente pode entender que não é uma mudança tão brusca de um dia para o outro, mesmo de uma semana ou de um mês para o outro, né? Então era um cenário que esse ritmo de mudança do tempo, ele parecia mais lento, ele parecia um fluir mais, uma dança de passo menos acelerado. Quando a gente, há 10 mil anos atrás, se firmou nas primeiras cidades, e para isso a gente precisou dominar esse aprendizado em relação a como a gente cuida da terra ao nosso redor e passa a plantar, colher, nutrir, entender esses ciclos. E esse entendimento, essa percepção de um ciclo natural que envolviam as estações do ano, um tempo de que você planta, um tempo que você nutre, um tempo que você colhe, e esse ciclo se renova, foi o que permitiu o início das primeiras grandes estruturas de cidades dentro da civilização humana. Inclusive, o ponto que a gente usa como registro, a gente tem registros de hominídeos anteriores a isso, mas é esse período que a gente usa como referencial de registros de inteligência humana, da gente ter esses registros das primeiras edificações. E a partir desse registro, o tempo ele já não era mais o tempo das estrelas, ele passou a ser esse tempo das estações. E esse período é o que a gente também chama de Revolução Agrícola, né? Que ele nos levou a esse domínio. No ápice, ele virou a Revolução Agrícola. Só que o ciclo que começou na sequência a esse nos acelerou de novo, porque a gente deixou de viver esse tempo do ciclo das estações do ano para viver os ciclos de acordar, ir para a fábrica ou para a escola, bater o ponto e voltar e dormir para voltar no dia seguinte a repetir aquela mesma tarefa. E dentro dessa lógica, a gente tanto faz se está frio, se está sol, se é verão, se é primavera, você tem uma mesma rotina todo dia, você tem esse dia da marmota da fábrica, da escola, da empresa, e a gente passou a operar nesse ritmo temporal da Revolução Industrial. Que culminou, né, levou a gente a essa Revolução Industrial. Só que hoje a gente vive e viveu um cenário
que esse tempo também se acelerou, porque a gente não está mais em ciclos do dia. A gente passou a viver esse ciclo em que parece que eu tô atrasado, que eu tô perdendo alguma coisa, porque alguém tá postando uma coisa agora, porque alguém tá fazendo uma live agora, porque tem alguém fazendo uma aula aberta nesse momento agora, porque tem alguém publicando um estudo agora, um reporte agora, e eu tô perdendo algo. E esse FOMO, né, esse Fear of Missing Out, você tá se sentindo desconectado de algo, faz a gente entrar numa hiperconexão, da gente querer estar todos, a cada segundo ou minuto, conectado. Tem vários estudos abertos que vocês já devem ter visto, com gráficos mostrando a quantidade de conteúdo que é compartilhado em um minuto na internet. E esse minuto ele virou esse pulsar desse tempo, que já foi, já teve um ritmo dominado ou guiado pelas estrelas, que passou a ser guiado, então, num passo mais rápido pelas estações, que passou a viver esse dia da marmota dos dias e noites dentro das fábricas, e que hoje virou esse excesso de informação que a OMS, inclusive, nomeou que a gente está vivendo não só uma pandemia, mas uma infodemia, com esse excesso de informação, que, inclusive, a infodemia ela é gerada pela quantidade de com a crescente do cenário de pós-verdade ao nosso redor, que é gerado pela quantidade de fake news. Então, assim, fake news gera pós-verdade, que gera infodemia, que faz com que a gente não saiba o que tem que fazer num momento como esse, né? E que se sinta cada vez mais perdidos, né? E essa insegurança, essa incerteza em relação a o que está acontecendo no mundo, o que vai acontecer comigo amanhã, faz com que a gente pire mesmo entrando nessa, porque a gente sincroniza. A Gica falou muito bem que a gente entra em harmonia com esse tempo ao nosso redor. E a gente pode sincronizar com essa transmissão desse grau de informação que traz essa infodemia e essa incerteza, ou a gente pode buscar que outros artefatos temporais a gente quer sincronizar para buscar, talvez, porque a natureza, as estações ainda estão presentes e ainda são um relógio que eu posso sincronizar, né? Um relógio. E a melhor forma, tanto que assim, a gente vai estudar de futurólogos a historiadora, enfim, quem fala o maior nome falando sobre o Zeitgeist hoje é o Harari, que é historiador e futurista, que escreveu sobre o passado e o futuro da humanidade, e um terceiro livro sobre o presente, né? Então, juntando essa lente temporal. O Harari termina o seu livro sobre Zeitgeist, que é o 21 lições para o século XXI. O último capítulo, que é o último aprendizado, a última lição, fala sobre meditação. E ele fala que nesse momento de tanta transformação ao redor, tanta insegurança com o que vem, com o que virá, né, com o que a gente está vivendo, com o que virá, a gente precisa aprender a processar o que está acontecendo dentro da gente, a sentir. Antes de fazer mais, a querer ser mais produtivo. Hoje eu comentei isso, que foi um insight que eu tive ao longo das nossas trocas com a comunidade da Taurus, que até essa ideia de fazer algo nesse período, fazer mais e ser mais produtivo, tem a ver com quase... Produtivo é uma palavra muito próxima de produtizável, né? Que tenta ser um produto do sistema. A gente tenta criar algo nesse momento para servir ao sistema. E será que, na verdade, não é esse sistema que a gente está tentando questionar? E é um momento que eu sinto que tem sido muito importante, além do fazer, nesse sentido de fazer algo, ser produtivo e produtizável nesse momento, a gente ser. Não fazer, mas ser. A Gica sempre foi essa pessoa que eu conheço, que está aqui trocando com vocês, e comigo hoje por aqui, e que ser a Gica é mais importante para a comunidade ao redor da Mazubio do que qualquer iniciativa que a gente decida fazer, criar como algo novo, porque essa é a energia que dá sustento e base, troca, para a comunidade que a gente tem ao redor. Da mesma forma eu entendi aqui, por isso, inclusive, nesse período, eu transformei os encontros do Sandglass, que é a comunidade de estudos contínuos do Tempo da Taurus, em encontros diários. Porque foi muda tanto a cada dia, né, que foi uma alternativa da gente perceber que não adiantava a gente se falar só na semana que vem, porque muita coisa mudou de uma semana para a semana seguinte.
E eu queria, só para fechar esse raciocínio, comentar que eu falei da meditação do Harari, né? A meditação, ela é a gente sincronizar com um relógio que eu não mencionei aqui ainda, que é a gente lembrar que existe um relógio interno, que nem são as estrelas, as estações, ou a fábrica, ou o tempo da internet. Que é, esse relógio é o nosso próprio coração. Se a gente parar e prestar atenção, a gente tem uma batida, um tic-toc que acontece, que não é nem tic nem toque, mas ele é um tambor, na verdade, né? E esse tambor, ele já era o relógio que guiava o passo dos ancestrais durante o momento de contar sobre as suas batalhas ou narrar seus grandes fatos. E esse passo, ele podia se tornar mais lento se esse ritmo do tambor é alterado. A gente tem controle sobre esse tambor, e a forma como a gente controla esse tambor, ou esse tic-tac, é através da respiração, né? E respiração é como a gente entra em estado meditativo, o inalar, o inspirar e expirar, né? Esse ciclo que a gente sente que, inclusive, Gaia está num momento de respiração agitada, junto com essas mudanças, como a gente, né? Ela tá. A gente. Nossa, Gus, achei incrível tu ter trazido o tempo interno e a referência com o coração. Porque eu acho que às vezes a gente esquece de conectar, né, com a gente e de sentir o nosso tempo, né? E é muito legal da gente perceber que as pessoas estão buscando cada vez mais essa conexão com o tempo interno, né? Com se escutar. Mas foi muito interessante, porque quando você colocou a mão no coração, eu coloquei também, e eu me dei conta de como a gente não para sentir o nosso tempo, né? Para sentir a nossa batida, o nosso movimento. E aí a gente esquece realmente de respirar, a gente esquece de, né, inspirar, expirar. E aí se a gente não faz isso conosco, como é que vamos fazer com as empresas, né? Como é que as nossas empresas vão respirar? Como é que o nosso planeta vai respirar? Porque haja localmente para depois, né, expandir globalmente. Então, às vezes a gente quer salvar o planeta, mas a gente ainda não entendeu quem somos, não entendeu o nosso tempo. Como é que eu vou entender o tempo do outro? Como é que depois de entender o tempo do outro, eu vou entender o tempo da minha empresa ou da outra empresa? Ou do planeta, da natureza, né? Acho que quando a gente consegue integrar isso, essa verdade dentro da gente, a gente consegue refletir isso muito melhor para o exterior, né? Começa interno, depois vai para o externo. E não é um clichê, é uma grande verdade. E eu achei muito, muito interessante esse sentir. Até aconselho a todo mundo que tiver escutando a gente, que faça o mesmo e que isso se torne, talvez quando der uma ansiedade, um momento de pânico, de não entender o que está acontecendo, ou de vontade de voltar para o passado, conecta contigo, né? Para e coloca a mão no coração. Com esse tambor do coração, com esse relógio que não é espacializado, ele não tem a ver com as horas que estão na parede, né? Com o que você tá, ou com o que você está vendo no pulso. Ele é esse pulso por baixo do relógio de pulso, né? O pulso que você mede quando você está em contato contigo. E geralmente, como a Gica falou, quando a gente está muito ansioso, frente às incertezas, é porque a gente não está sincronizado com a gente está sincronizado num relógio externo, né? Que é esse relógio do mundo, da mídia, das instituições, do governo, do que está sendo trazido externamente. E esse exercício é muito maravilhoso. A Gica falou, né, da gente lembrar, da gente fazer esse exercício. Você não precisa, eu recomendo, mas você não precisa estar em busca de estar buscando uma prática consistente de meditação e se aprofundar nisso. Não, é só toca e presta atenção em como que você respira e te faz essa pergunta, né, de a gente está falando tanto de fazer, fazer, fazer. Cara, olha que maravilha, que privilégio a gente estar vivo nesse momento e podendo estar aqui conversando juntos, né? A gente sabe que tem pessoas que estão passando por
a situações muito mais desafiadoras dentro desse contexto de pandemia, e lembrar assim, você precisa mesmo consumir tudo isso e fazer algo mais? Ou será que você tem que se conectar com quem você é nesse momento, né? Com esse ser e não com o fazer? E se essa conexão parece distante, às vezes parece distante porque a gente já estabeleceu que a resposta para essa pergunta de quem a gente é, porque eu não tenho essa clareza tão grande de quem eu sou. Você já se perguntou? Tem muita coisa que a gente acha que não sabe porque a gente estabelece que a gente não sabe antes de se perguntar. Uhum. E esse é um exercício interessante de, primeiro, de ter essa afirmação, né, de lembrar assim, não, eu lembro quem eu sou. Eu lembro por que que eu tô aqui, eu lembro quem eu sou. Se eu não lembro, eu lembro quem eu sou? E o que que vem de resposta, né, desses segundos de silêncio que você se dá enquanto você respira? Antes de você olhar a próxima notícia ou a próxima mudança que aconteceu no governo em relação ao que está acontecendo no mundo, enfim. A gente tem muito, né, Gus? Eu acho que esse movimento de olhar para dentro, ele faz com que a gente consiga enxergar melhor para fora, né? E isso é muito importante, porque se a gente quer entender o tempo, a gente vai ter que fazer isso. E não no sentido disso se tornar algo, mais uma cobrança, mais um peso, mas acho que é trazer consciência, né? Acho que a nossa conversa aqui hoje, ela é mais sobre a gente ter consciência Isso é temporal. desse tempo. Isso, uma consciência temporal. E isso é muito importante, porque em tempos assim, com tanto FOMO, né, que é o Fear of Missing Out, que é tipo, é muito medo de perder alguma coisa, a gente vê muita live, vê muitos acontecimentos, vê muitas notícias, e eu quero fazer parte de tudo. Mas será que eu preciso? Até hoje eu estava falando com um amigo meu, que ele me mandou uma mensagem, falou, amiga, eu não estou me sentindo bem. Eu vi uma live, não, eu vi um IGTV de uma pessoa que falou sobre o tempo e falou que não conseguia ver fim nisso tudo que está acontecendo. Isso me gerou ansiedade, não consegui dormir e agora eu tô com uma sensação de impotência. E aí a gente começou a conversar e eu sugeri para esse meu amigo que assistisse um outro IGTV de uma outra pessoa, fizesse uma meditação e a gente conversou um pouco. E Uhum. aí, o que a gente falou foi o seguinte: a gente precisa escolher melhor o que é que a gente está trazendo para dentro, né? Do que é que a gente está se alimentando de informação e de tudo que está nos acontecendo. Então, assim, eventualmente é natural que a gente não vá ter no tempo que a gente vive hoje, a gente não vai ter nunca um controle de tudo e não, a gente não precisa ter. Não existe um controle. O controle é uma ilusão de poder, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a escolher melhor o conteúdo das coisas que a gente vai ver, escolher melhor o que é que a gente vai escutar, o que é que a gente vai ler, o que é que a gente vai fazer. E aí isso faz também com que a gente entenda melhor quem a gente é. Isso vai nos dar tempo para a gente entender e conectar com o nosso tempo. E, consequentemente, a gente consegue conectar com a natureza de novo, né? Porque esse reconectar com a gente é um reconectar com o todo, né? E se reconectando com a natureza, de novo, a gente entende muito melhor o tempo que a gente vive e o que a gente quer daqui em diante construir, né? Eu acho que essa questão da reconexão temporal e da reconexão com Gaia nos traz essa consciência temporal de uma forma muito mais leve. E aí tira um pouco dessa cobrança que a gente está vivendo de uma forma tão consistente, assim. Eu acho que tem muita gente querendo ser especialista de muita coisa e aí acaba causando mais caos do que trazendo clareza. Então, vamos ser um pouco mais seletivos também para que o nosso tempo seja usado de uma maneira que nos faça bem, né? E eu acho que eu escutar a forma de trazer o conteúdo e do que a gente está abordando, também que a gente tenha cuidado de quem a gente está escutando, como que a gente está escutando, e que as coisas possam se tornar inspirações, reflexões e não cobranças.
Muito né? bom. Acho que a nossa ideia aqui, né, Gus, é inspirar muito mais esse movimento de reconexão com o tempo de tudo, com o tempo, com o nosso tempo, com o tempo da sociedade, com essa transição de eras que estamos vivendo, né? Que para a gente é um pouco realmente difícil de compreender, mas que no espaço-tempo só existe agora. E que está tudo bem. E se a gente está fazendo parte disso, escolhemos fazer parte disso, a gente precisa também confiar que a gente tem ferramentas para ser parte dessa transformação, né? Então, eu espero que a nossa conversa também desencadeie aí mais ferramentas para quem está nos escutando para viver esse momento de transição, né? Que a gente está passando agora. Espero que sim também. Quero agradecer por ter puxado esse papo, porque é sempre ótimo quando a gente pode conversar, quando a gente se encontra presencialmente, online, para trocar sobre essas perspectivas. Você tinha comentado no início, eu falei na live que a gente fez rapidinho no Instagram também, sobre como a gente criou essa oportunidade de esse espaço de troca sobre o tempo, e principalmente nesse momento de incerteza, a partir de uma frente mais contínua. Então, agora a gente está fazendo encontros todas as terças no temporal. Então, a última postagem que a gente fez no perfil da Taurus, ou acessando taurustimelab.com/temporal, as pessoas conseguem encontrar a página onde a gente tem mais informações. O temporal ele está funcionando num formato aberto, ou seja, hoje quem quiser se inscrever pode se inscrever, ele não tem um valor fixo. A gente começou a operar num experimento, num modelo de contribuição consciente, inclusive para entender que nesse momento que a gente está vivendo, é importante a gente ressignificar também que moedas a gente está priorizando. E tem sido maravilhoso. A gente fez o primeiro encontro hoje, a gente tem o próximo encontro na terça que vem, a gente segue em todas as terças do mês de abril, trocando com essa comunidade, trazendo ferramentas, práticas, exercícios em conjunto, reflexões. E dentro do que você comentou, também estou sentindo muito que quanto mais a gente conseguir ter momentos de troca, que como você fez com seu amigo, né? Liga para a pessoa que você tá, liga para o amigo que você está comentando ali nos comentários enfim, de algo que você assistiu. Liga e tem essa conversa com essa pessoa. Mesmo vai ser uma conversa que vai ser 1 para 1, né? Que a gente que está se habituando aqui a ter de novo audiências, a gente lembrar que somos todos da mesma comunidade, né? A gente pode se ligar, ligar no WhatsApp, no Instagram, no Zoom, em todos os lugares. Então, gente, está tudo bem você ter uma conversa com alguém importante para você, com a sua família, com seus amigos ou com um grupo de amigos dentro da sua comunidade, sobre como vocês estão se sentindo, né? E que maravilhoso que você fez com seu amigo, de apontar para ele a tua ansiedade está vindo daquela lente do que você viu, mas você pode... E aí você conseguiu ajudar ele a processar o que ele estava sentindo para ele olhar para outra coisa, né? Para outra perspectiva. E a gente vai precisar fazer muito isso, se dar as mãos, mesmo que distante fisicamente, e se dar suporte emocional, porque navegar a mudança dentro de um cenário conhecido com um pequeno elemento mudando já é difícil. Sendo você um indivíduo ou você uma empresa. Quando a gente está falando numa escala muito maior, porque a gente está falando aqui de nações com esforços, com cooperações e esforços coletivos numa escala global, dentro de um cenário desafiador de uma pandemia, em que a gente ainda tem a incerteza, mesmo em relação a como resolver, como ela vai evoluir, como ela vai progredir, remanescências, né, ou retornos, possibilidades de novas ondas acontecerem. É um cenário que, sim, é muito complexo e desafiador para lidar enquanto a mudança ser navegada. E o que a gente pode fazer é dar esse suporte emocional, essa troca e trazer essa reflexão sobre essa alfabetização, essa consciência sobre essa linguagem
que a gente não estava explorando até então e que nos traz um alento, que é o tempo. Perfeito, Gus. Eu acho que assim, todo mundo agora precisa de uma rede de apoio, né? De alguma forma. E o que vocês estão fazendo na Torus é possibilitando acesso a ferramentas para que as pessoas possam compreender melhor o tempo. É um privilégio, né, desse nosso mundo digital de poder ter acesso a isso. Então, gente, por favor, entrem no site da Torus, aprendam melhor como podem participar e entendam melhor o trabalho do Gus. Na Amazul, a gente trabalha muito com a questão dos líderes em relação ao tempo também, conectando com a bioliderança, né, com a relação com a natureza. Eu acho que uma coisa, eu acho não, tenho certeza, né, uma coisa conversa muito com a outra, existe muita sincronicidade nisso, existe uma coisa converge com a outra, né? Então, não é binário, não é ou uma coisa ou outra. Né? Então, assim, o tempo e a natureza e o autoconhecimento e a prosperidade da empresa né? E isso de uma maneira da forma que nós tratamos, de uma maneira com muita consciência e com muita responsabilidade. Então, Gus, a gente está já atravancando aqui o tempo, mas é que se deixar a gente fica aqui 10 horas sem parar, né? E para você já tá super tarde aí também, né? Daqui a pouco os meninos vão ficar bravos comigo. Mas foi ótimo a gente ter essa troca juntos. Quero mais. Eu quero muito te agradecer pela tua generosidade. Tu é uma das pessoas mais generosas que eu conheço, com o teu tempo e com o teu conhecimento. E então é um grande privilégio poder ser parte da tua comunidade, dos teus amigos. Eu tenho uma grande admiração por ti. Muito obrigada mesmo por ter aceitado o convite, por ter compartilhado tanto conhecimento. Eu espero que todo mundo que pôde usufruir dessa oportunidade tenha aproveitado bastante. Eu aprendi muito, então muito obrigada. Eu agradeço por você estar sempre movimentando e provocando essa comunidade a compreender novas lentes sobre esse ecossistema da natureza, do meio ambiente e do meio que a gente está inserido, né? Entendendo que a gente faz parte da natureza. Eu acho que esse entendimento de que o tempo ou a natureza não são externos a nós, mas sim que nós somos elementos parte desse tempo e parte dessa natureza, integrantes e que trazem significado, que criam essa realidade ao nosso redor, né? É muito essencial e tem sido muito legal acompanhar essa frente de trocas que você tem desenvolvido com assuntos tão complementares e tão transdisciplinares, porque é isso que a gente vai precisar hoje, né? Se entender como uma grande consciência planetária, que nenhum assunto vai estar desconectado de nenhum, porque a gente vai ter que aprender a estar criando soluções juntos. Juntos. E obrigada, Gus. Espero que a gente possa continuar criando juntos, estando juntos e trazendo aí essas revoluções e evoluções internas e planetárias, empresariais. Mais uma vez, muito obrigada. É isso, gente. Espero vocês numa próxima oportunidade aí da gente estar juntos. Valeu mesmo. Até mais. Beijo. Beijos.